Boa noite. Juntos para mais um café sem mimimi. E hoje vamos falar sobre a dificuldade de ser ouvida. Então, sejam bem-vindos quem já está chegando por aí, Carla, Devânia, Tata, Aline, Angélica, sejam muito bem-vindas. E se você se interessa sobre esse assunto, né, de a nossa voz ser ouvida, eu convido você a clicar no coraçãozinho aqui para que o próprio Instagram deflagre essa live para as demais pessoas que me seguem, ou aperte no aviãozinho logo aqui do lado e encaminhe para as pessoas que você conhece. Então, hoje nós vamos falar, como eu coloquei ali para você, e é o título, né? Sobre a nossa dificuldade de ser ouvida, sobre o que algumas vezes nós acabamos tendo essa sensação de que o que nós falamos, o que nós queremos, o que nós expressamos não é levado em consideração, não é levado em conta. Então, como eu te disse, se você se interessa por esse tema e tem outras mulheres que você acredita que pode se interessar também, clica aqui nesse aviãozinho e encaminha para as mulheres que isso pode vir a fazer alguma diferença. Mas eu quero começar essa live falando aqui para você algo bem importante. O que eu percebo é, quanto mais eu trabalho com mulheres, né? Na verdade, quanto mais eu vou vivendo a minha própria vida, né? E esses desafios que chegam, mais eu vou compreendendo o quanto nós não somos educadas para sermos mulheres. E a gente percebe isso até mesmo pelas grandes ofertas que a gente, numa simples passada no Instagram, a gente recebe, né? Então, nós recebemos muita oferta de cursos para melhorar nosso lado profissional, nós recebemos uma enxurrada de cursos de como ser uma mãe melhor, como ser uma mãe mais presente, como educar os nossos filhos com a linguagem, né? A psicologia positiva. Inclusive, já temos por aí até mesmo cursos que nos ensinam como ser uma melhor esposa. Mas nós não temos nenhum curso que nos ensina os grandes desafios que são ser uma mulher. Não temos curso que nos ensinam, que ensinam as nossas adolescentes ou que nos ensinaram sobre os desafios que a gente passa ali na nossa pré-puberdade, puberdade, com os hormônios a mil dentro do nosso corpo. Entendemos muito pouco sobre as fases e dificuldades de uma mulher por causa do seu ciclo menstrual. É quase como se nós tivéssemos que dar conta daquilo, né? Como se isso não nos afetasse, né? E agora eu estou experimentando o final de tudo isso, né? Que é o climatério. Nós sabemos muito pouco sobre ele e grande parte das mulheres, passam pelo climatério acreditando que esses sintomas são, na verdade, decorrentes da própria rotina corriqueira e corrida que estão vivendo. E com isso se culpam ainda mais por alguns sintomas, por algumas sensações que esse período de finalização do ciclo mesmo produtivo da mulher e todas as alterações que ela passa no corpo, né? E eu tô te dizendo tudo isso porque hoje pela manhã eu simplesmente realmente não consegui estar inteira para vir aqui conversar com você. Então, por isso nós não tivemos a live pela manhã, porque eu senti uma fadiga e um cansaço extremo, mas acima de tudo, um sono daqueles assim que você não consegue se manter de olhos abertos mesmo. E esse é um dos sintomas, né? Tanto a fadiga quanto o sono excessivo são sintomas de mulher que está no climatério. Eu já estou no climatério, um climatério até um pouco atrasado,
porque eu tenho já 50 anos, muitas mulheres começam a ter os primeiros sintomas ali aos 42, 43 anos, 44 dependendo. Eu acabei começando a ter esses sintomas um pouco mais tarde, mas muitas mulheres, inclusive as amigas minhas, que não conseguem, não sabem que aquilo que elas estão sentindo se trata do início desse período de grandes mudanças na vida de uma mulher, no corpo de uma mulher, mas principalmente no cérebro de uma mulher. E acreditam que isso é porque o trabalho está exigindo muito, porque o marido está passando por uma fase, porque os filhos estão em outra fase. E além do que, a gente tem aquela lembrança da infância, né, de que mulheres na menopausa ou adolescência, né, que mulheres na menopausa são mulheres velhas que já são avós, né? Tem mulheres com filhos aí de 2, 3 anos e que já estão tendo os primeiros sintomas do climatério. E o quanto nós não temos informações sobre isso, né? Não passa por nós cursos ou conversas sobre isso, né? Então reforça ainda mais aquilo que eu costumo trazer para você aqui, de que nós não somos criadas para sermos mulher, nós somos criadas para sermos mães excepcionais, mães que se dedicam, nós somos criadas para sermos profissionais de primeira, nós somos criadas para ser empresária, para ser uma empreendedora, para ser uma excelente líder, e nós consumimos esse conteúdo nas redes sociais, nos cursos que a gente paga, a gente investe nisso. E a mulher que alimenta todos esses papéis fica para depois. A mulher que alimenta todos esses papéis fica relegada lá num cantinho dentro de nós, com o recadinho daquela que precisa dar conta de tudo. Aquela que precisa ser uma mãe muito presente, aquela que precisa ser uma profissional de destaque, aquela que precisa ser uma esposa daquelas que você tira das fotos, né? Daquelas que inclusive tem cursos ensinando você a ser essa esposa. E a mulher, aonde ela fica? Aonde fica o tempo para que essa mulher consiga perceber tudo aquilo que acontece com ela? Numa rápida conversa com amigas minhas, algumas até dizendo, não, eu não sinto nada disso. E eu comecei a contar alguns sintomas que eu tenho, e na conversa ela ainda disse, nossa, entrei sem sentir nada, saí marcando uma consulta, porque a maioria dos teus sintomas eu também tenho, mas acreditei que era em função disso, daquilo, daquele outro. Nós hoje, mulheres, nós quase não nos permitirmos sentir o nosso corpo, né? A chegada de métodos contraceptivos hormonais tirou de nós a compreensão dos ciclos, a compreensão dos momentos, a própria fala do nosso corpo, dos momentos em que eu preciso entregar um pouco mais para ele de descanso, de recolhimento. Nem isso. Nem isso. Mas conta aqui pra mim, mulher, você que tá aqui comigo já, você foi criada sabendo de tudo isso? Coloca aqui pra mim, você foi criada para ser mulher, teu estímulo em casa foi mais para você ser uma boa mãe, ou talvez uma profissional de destaque. Conte aqui pra mim qual foi a área da tua vida que foi mais incentivada no teu lar, na tua criação. Coloque aí pra mim. Até para que eu possa me situar aqui, quanto tempo de delay aí. Coloquem para mim qual foi a área da tua vida que você foi mais incentivada na tua criação. Coloquem aí. Foi a mãe, foi a profissional ou foi a mulher? Né? Você vai ter essas fases, vai sentir isso. Incentivada a ser dona de casa, o que não é ser mulher, né? Profissional, começou aos 14,
Sim, nós recebemos muitos estímulos, né, dentro da nossa casa, e eles não são errados, né? Nós recebemos esses estímulos até mesmo muitas vezes em cima da dor da pessoa que, né, da mulher ou das mulheres que estão nos criando, ou até mesmo com a presença do nosso pai, né? Muitas vezes nós somos criadas em cima daquela dor, para que você não passe pela mesma dificuldade que eu passei, eu vou te criar para, né, para ser uma profissional independente, para ser uma boa mãe. Mas sempre nas conversas que eu tenho com as mulheres, dificilmente elas tiveram aula, incentivo, ou até mesmo mais informações sobre o que se trata de ser mulher, porque o que afinal se trata ser mulher? É ter cabelo comprido, é ter o cílio postiço, é botar uma unha, é colocar um salto, é passar um batom? Não, isso pode ser quase até uma fantasia, um estereótipo, né, do que é ser mulher. Ser mulher é desde novinha aguentar a TPM. É desde nova ter que aprender a lidar com os hormônios, mesmo quando o mundo lá fora não nos explica o que é isso. É lidar com as alterações de humor, é chorar largado quando você engravida, é ter esses rompantes de irritabilidade e de repente de sensibilidade, tudo no mesmo dia, junto e misturado. Isso é ser mulher, é compreender aquilo que acontece no próprio corpo. O resto é estereótipo criado, né? E facilmente replicado. Agora, o ser mulher, o ser um feminino, ser uma fêmea que carrega dentro de si essa capacidade de gerar e criar vida, isso não é replicável. Isso não pode ser estereotipado, isso é vivido por nós mulheres desde toda aquela profusão hormonal lá na nossa adolescência, e essa mesma profusão agora no climatério, que levam muitas mulheres a acreditar que estão depressivas, que já não se satisfazem mais com aquilo que fazem, mesmo fazendo o que amam muitas vezes. É compreender que isso é uma mudança interna e que a gente precisa ter recursos e ferramentas para lidar com isso. Dito isso para vocês, um breve desabafo de uma mulher no climatério. Mas o que a gente vai conversar hoje é sobre ter voz. E o que ter voz e ser ouvida tem a ver com tudo o que eu te falei até agora. Tudo. Porque uma mulher que não se conhece, que pouco sabe sobre as fases realmente hormonais e que acontecem no seu corpo, muitas vezes são compelidas, são impulsionadas a tomarem decisões a partir deste turbilhão. E o pior de tudo, são compelidas a externar, a comunicar algo muito mais no ramo emocional deste turbilhão hormonal do que de algo que foi percebido, pensado ou até mesmo que faz parte daquilo que para você tem alto valor. Então, a partir de agora, nós entramos realmente naquilo que eu vim falar para vocês, né? Essa primeira parte nos situou um pouquinho, ao mesmo tempo que eu fiz uma fofoquinha para você do porquê é que nós nos encontramos hoje pela manhã. Mas o que eu falei antes tem absolutamente tudo a ver com o que nós vamos falar agora, né? Por isso, seja bem-vinda a Val, Valéria, Vitória, Vicky, a Cris, Bárbara, sejam Tassi, querida, Ju, minha amiga, sejam bem-vindas aqui.
se sintam na casa de vocês, estando na minha. Cris, seja bem-vinda também. Carlinha, Flaviane, eu vi que várias de vocês entraram aí, sejam todas muito bem-vindas. Aproveito para dizer, aperta no coraçãozinho aqui para que o próprio Instagram deflagre essa minha live para as minhas seguidoras, porque eu não estou no meu horário habitual de encontro com elas. Então, para que o Instagram as avise, ou se você tiver alguma mulher que você acha importante que a voz dela ganhe um lugar bem especial para ela, para que possa ser ouvido pelos demais, aperta na setinha e encaminha direto para elas. Eu acredito que todas nós temos 2 ou 3 ou até mais, 5 mulheres na vida que fazem uma grande diferença e que a gente também quer que caminhe conosco nesse caminho de descoberta. Não sou ouvida, e agora? Né? E o que eu posso fazer? O que acontece conosco, né? É uma queixa quase geral, né? Ou quando a gente começa a conversar com as mulheres, a dificuldade que algumas mulheres, né? Na verdade, a grande maioria das mulheres tem de ter clareza sobre o que é de valor e importante para ela. Então aqui eu já começo instigando você, né? Você aqui, mulher, sabe o que é de valor e importante para você? Aquilo que realmente traz aquilo que é a tua própria contribuição e que acaba gerando limites para, né, que o outro pode avançar até determinado lugar, até onde você pode ceder, sabe, aquela clareza relacional que a gente tem. Coloque aqui para mim, você tem clareza daquilo que é essencial e muito importante para você, a gente pode chamar de valores aqui. Você tem clareza dos teus valores? Coloquem aí para mim, sim ou não? Mais ou menos, também conta. Coloque aí para mim. Você tem clareza desses valores? Sim. Ali a Tássia já botou sim. Ok. A Val colocou sim, que ótimo. Esse é o primeiro e mais importante passo da comunicação. Quando você vai comunicar algo para alguém que te desgostou, que te fez, né? Você precisa ter clareza do que é importante para você, daquilo que realmente é algo que você tem dificuldade de abrir mão caso falte em qualquer que seja a relação que você esteja estabelecendo, né? Ter clareza dos próprios objetivos, né? Dos próprios princípios, daquilo que tem alto valor, tá? Segundo, então você tem clareza dos teus princípios. Você tem clareza dos teus limites? Coloque aí para mim. São 2 itens indispensáveis. Sempre tive clareza, mas tive que brigar tanto para romper com as amarras que fiquei exausta, acabando por desistir de um casamento de 33 anos. Sim, e até que você aguentou bastante, querida, porque exaure mesmo quando numa relação precisa ter brigas. E talvez aqui esteja algo para você agora. Você tem clareza sobre os teus limites? Porque 33 anos é muito tempo. E os limites são eles
que nos protegem contra alguém que os ultrapasse e nos protege de ultrapassar o dos demais. Porque, veja, quando eu tenho clareza dos meus limites, eu não suporto por muito tempo. Suportar por um largo tempo algo significa que, mesmo tendo clareza, duas coisas. Ou eu não tenho clareza desses limites e eu vou suportando um pouco mais, ou eu tenho clareza desses limites, mas não me respeito. Porque vejam, é uma ilusão acreditar que o outro vai saber qual a importância ou o limite que eu tenho se eu não deixar para ele claro. Eu quarta-feira passada, não sei se vocês me acompanharam por aqui, mas quarta-feira passada eu fui participar de um talk com a Chay Carione sobre a comunicação. E ela, antes de a gente fazer uma conversa sobre, né, eu levei a parte da comunicação para relacionamentos afetivos, mas antes de nós começarmos essa troca entre nós, ela trouxe algo muito importante e que eu achei fenomenal quando ela falou sobre comunicação. Existem alguns elementos para comunicação, não me lembrarei de todos, mas, e agora também estou culpando o climatério, porque já que ele me atrapalha, eu também vou botar boa parte da culpa nele de algumas coisas. Mas não me lembro de todas as partes que compõem. Mas ela lá falou, se alguém aqui estava e anotou nesse encontro, coloca aí para mim. Mas lá ela colocou o seguinte, numa comunicação nós temos quem comunica, o comunicador, a pessoa que fala, a mensagem, ou seja, aquilo que quer ser transmitido, o receptor, que é a pessoa que ouve, o ruído, que é a mensagem que chegou truncada, né? O ruído, que atrapalha a comunicação, né? E mais alguma coisa aqui que agora não vou me lembrar o que é. Não me lembrei do quinto, ver de 5, tô bem, lembrei de 4, tá? Então, o comunicador, aquele que comunica, o que fala, o que passa a mensagem em si e o que ouve. E o ruído, e mais algo. Mas aqui nós temos bem claro aqui. A responsabilidade da mensagem é de quem fala. Quando ela falou isso, é algo tão óbvio, mas que para nós nem sempre fica. A responsabilidade de que o outro entenda o que eu estou dizendo é minha. Minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade de que a mensagem que eu estou transmitindo seja clara. E por que eu digo isso para vocês? Porque quem ouve a partir daquilo que ele viveu. Então, quem está ouvindo recebe aquela mensagem com a carga daquilo que viveu. E isso não é errado. Afinal de contas, quando nós ouvimos, nós fazemos a mesma coisa. Mas o que acontece? Qual é a resposta? Quando eu converso, vou dar aqui um exemplo claro. Quando eu converso com o meu marido e eu quero colocar para ele algo que está me incomodando, a responsabilidade de ser clara o suficiente para que ele entenda e não interprete, porque a Rose colocou ali a interpretação de quem está ouvindo. Não era essa não é o quinto elemento que a Chay trouxe, mas, Rose, mas pelo que eu percebi é como você percebe a comunicação, né? Eu não sei se tu estava lá, mas eu não me lembro de ter sido a interpretação, acho que era alguma outra coisa. Mas enfim. A pessoa que ouve, ela ouve a partir da própria história.
ela ouve a partir da própria percepção. Ela ouve a partir daquilo que ela entende, né? Então, ok. De quem é a responsabilidade de fazer com que eu que estou ouvindo entenda que aquilo que está sendo dito para mim talvez não seja aquilo que seja o conhecido para mim, quem está me falando. A questão é que hoje nós, muitas vezes, não temos clareza ao falar. E isso eu digo de cadeira porque trabalho com mulheres. Também trago isso para vocês porque mesmo estando num casamento há 25 anos, também precisamos de auxílio terapêutico para melhorar a nossa comunicação. E olha que eu costumo ter, sou uma pessoa que costuma ter uma comunicação clara porque não costumo trazer meias verdades. No entanto, nem sempre aquilo que eu imaginava que era óbvio é óbvio para o outro. Vejam, é aqui que mora o pulo do gato. Quando nós falamos de algo que é óbvio para nós, nós temos essa postura de acreditar de que porque é óbvio para mim, qualquer pessoa com curso, sei lá, com primário feito, qualquer pessoa com mínimo de discernimento, essas colocações passivo-agressivas que a gente ouve numa comunicação, como quem diz, mas como você não entendeu? Não precisa nem de curso superior para entender isso, percebe? Eu já rebaixo a outra pessoa dizendo que ela não entendeu porque falta para ela algo cognitivo, quando na verdade o que acontece é que eu não trouxe a clareza necessária para que aquela outra pessoa entendesse sobre o que eu estou falando. Porque aqui, mulheres, vejam, quando nós falamos de sentimento, é algo extremamente particular. Como eu sinto uma pessoa que fala de forma grosseira comigo, é completamente diferente da forma como talvez você sinta. Eu sou uma mulher que não me deixo abater por uma pessoa que fala grosso comigo. Pelo meu perfil, pela forma como eu me posicionei a vida toda, pelos lugares onde eu sempre andei a vida toda, pelas lideranças que eu ocupei a minha vida toda. Eu não sou uma mulher que se deixa abater por alguém falando grosso, seja homem, seja mulher, seja alguém hierarquicamente superior a mim, eu não me abato. Isso é uma característica minha, isso é meu, Patrícia. Mas eu tenho certeza de que você talvez, ou alguém que tá aqui comigo na live, se alguém falou grosso com ela, ela pode se ofender, pode se magoar. Então, o que eu quero trazer aqui para você é a importância de que isso fique claro numa comunicação. Então, eu preciso dizer para aquele quem eu estou comunicando, não que ele é um grosso, mas que a forma como ele fez a colocação me feriu. O problema, na verdade, está em mim. Então, eu sinto dessa forma. Talvez a forma da pessoa falar seja pela criação italiana, então se exacerba um pouco, seja pela criação em casa, onde todo mundo falava mais alto, ou falava de uma forma mais ríspida, sem tanto rodeio, uma pessoa mais prática, mais direta, que dá o recado certeiro. Tem várias formas de você olhar aquilo, de você interpretar aquilo, bem como a Rose trouxe ali, a interpretação de quem ouve. Só que eu nunca sei como que o outro vai interpretar o que eu estou dizendo, para que eu deixe claro a minha intenção. Mas acima de tudo, aquilo que eu estou sentindo, eu preciso deixar muito claro para o outro aquilo que eu quero dizer e comunicar naquele momento. É minha responsabilidade falar sobre o meu sentimento.
não é responsabilidade do outro entender o meu sentimento a partir de uma frase que eu fale, muito menos do ele deveria perceber isso. Com clareza. Estão me acompanhando aqui? Estão comigo aqui? Conseguiram me acompanhar nessa linha de raciocínio da questão de ter clareza para comunicar melhor, porque quando eu comunico meu sentimento, é minha responsabilidade deixar claro para o outro o que é este sentimento, do que se trata este sentimento. Sim? Estão aqui? Coloquem aí para mim. É minha responsabilidade falar do que eu sinto. E o outro, Paty, o outro tem a responsabilidade de me entender. Não tem. Nenhuma. Eu preciso me fazer entender para o outro. Se ele vai respeitar isso ou levar isso em consideração, é com ele. Ah, mas então quer dizer que mesmo que eu fale, não quer dizer que o outro vai mudar? Claro que não. Mas ele vai te dar uma excelente oportunidade de você poder visualizar se você está num relacionamento com alguém disposto a contribuir ou a te tornar dependente. Não é? Porque muitas vezes é nesse momento que eu consigo perceber, poxa, eu falei de uma dificuldade que eu tinha e ele não levou em consideração. Outra coisa, falei dessa dificuldade que eu tenho e ele usa isso contra mim. Tem alguma coisa errada aqui. Eu estou me colocando para o outro, eu estou trazendo para o outro a minha vulnerabilidade, porque num relacionamento afetivo é só assim que o vínculo se aprofunda. Então eu estou trazendo e ele faz desdém, então é hora de eu descer desse trem, porque a estação que ele está indo não é aonde eu quero. Eu sei que muitas vezes nós ficamos enredadas nisso, e aí tá chegando aí no Travessia Mulher o conto que trabalha disso, essas vozes internas que acabam nos mantendo num relacionamento, ou seja profissional, seja um relacionamento amoroso, aonde eu acabo ficando enredada, onde eu acabo ficando caio numa armadilha, né? Que são essas vozes internas que acabam matando dentro de nós tudo que tem vida, e com isso qualquer estímulo externo nos leva. Qualquer promessa externa nos leva. Então, quando nós temos ferramentas psíquicas que fazem com que a gente perceba um perigo iminente, a hora que a gente percebe esse perigo, a gente não pode contornar este perigo. A gente precisa acabar com este perigo. A gente se afasta por completo. A gente realmente extirpa este perigo. Porque uma pessoa ou alguém que tenha um perfil predatório sempre será um predador. Ele não vai mudar porque casou, porque agora vem os filhos, porque agora vem uma nova fase. Não muda, não muda. Então, nós mulheres, né? E aqui eu falo com mulheres, mas homens também caem nessa mesma armadilha psíquica, né? Mas nós, mulheres, precisamos estar muito atentas a isso. E como eu estou atenta? Se eu tenho clareza daquilo que é importante e essencial para mim, e se eu tenho clareza do meu limite, ninguém ultrapassa. Ninguém ultrapassa. Porque eu vou deixar bem claro, é só até aqui. Daqui você não vai poder ultrapassar ou você vai me perder. Agora aqui, nessa fala
ou você vai me perder, não é uma ameaça. Eu não faço isso num tom de ameaça para que o outro então caia a ficha, ele vai ver que vai me perder e aí com isso ele vai mudar. Não, eu estou avisando. Se porventura for essa forma que você vai continuar agindo, você vai me perder. E aí isso é dito de um lugar de consciência e de um lugar de quem sabe exatamente qual o limite eu posso deixar alguém vir. E é só até aqui. Se você der mais um passo, acabou o relacionamento, acabou a relação. E vejam, isso aqui é para todo mundo, até para cliente. Então, quando eu tenho clareza dos meus valores, tenho clareza dos meus limites, eu tenho uma comunicação bem assertiva. Bem assertiva. E aí, como que isso se mostra, né? Isso foi feito uma pergunta para mim. E eu quero trazer isso para vocês. Quando vocês falam, e aí com o teu cônjuge, digamos, com o teu parceiro, quando você fala com ele, você precisa explicar muito. Por exemplo, você fala algo e aí depois você explica, e aí ele argumenta, e aí você explica de novo, e aí ele argumenta, e aí você explica mais uma vez. Você costuma dar muita explicação? Coloque aqui para mim. Sim ou não? Você fala, há uma percepção ali e pronto. Ou não, você fala e daí você explica e daí você diz por que aquilo é tão importante e aí você explica de um outro jeito. Como que se dá uma conversa quando você vai falar sobre algo que você tá sentindo? Coloque aí pra mim. Como que funciona? Você é direta ou você explica muito? Sim, até cansar. Falo de novo. Ok, falar de novo é uma coisa, explicar é outra. Ok. Para vocês que explicam até cansar e falam de novo, e falam de novo, e falam de novo, e dizem novamente mais uma vez. Quando você está falando sobre você ou você está falando sobre ele? Coloquem para mim. Quando é que você tem que explicar de novo e de novo? Você está falando sobre algo que você está sentindo ou você está falando sobre uma conduta dele? Sejam bem sinceras aí nesta resposta. Quando você está falando sobre o quê? Que você precisa explicar e explicar de novo e mais uma vez e novamente. Sobre como é que está sendo essa conversa? Você está falando geralmente sobre ele. Isso. E aí você vai exaurir, que não foi considerado por ele. Isso. Aí vocês vão cansar mesmo de jogar a toalha, tipo, não aguento mais. E por que isso? Porque se você está falando sobre o outro tem a possibilidade e o direito de dizer que não é bem aquilo que você pensou. Que não é bem aquilo que aconteceu. Não, mas eu não fiz isso com a intenção de. E aí você tenta explicar e ao tentar explicar, garanto que cai ainda mais na tentação de ampliar o que ele fez. Mas você não fez isso. Isso quando já não vem algo lá da era do Paleolítico, sabe? Assim, algo que aconteceu 2000 anos antes de Cristo. Mas aquela vez, naquele lugar que você também fez isso.
Quando nós falamos sobre o outro, nós acabamos tirando qualquer possibilidade de comunicação. Afinal de contas, se alguém vem dizer para mim algo que eu fiz, eu tenho o direito de dizer, olha, não foi bem assim. Eu não fiz com essa intenção, eu não fiz por esse motivo, que bobagem você se sentir assim. Mas veja, eu não tô dizendo que é bobagem você se sentir assim porque você se sentiu. Tô dizendo que é uma bobagem você se sentir assim porque não foi essa a minha intenção. Que nem era tudo isso. Que eu nem dei tanto valor para isso que aconteceu, porque é que isso te atingiu ou porque é que agora... Percebe? Você está falando de mim, eu tenho total liberdade de me defender. Ainda temos isso, né? Ainda temos esta liberdade de podermos nos defender. Então, quando isso acontece, é uma clara comunicação com ruído. Porque vejam, ao comunicar sobre o outro algo que eu sinto, mas eu falo dele, ó, até o Instagram concordou, mas eu falo dele, o que acontece? Eu coloquei um ruído na comunicação. Eu quero comunicar algo que eu estou sentindo. Mas ao invés de eu falar de mim, eu falo da atitude do outro. O ruído chega nessa fase, quando eu estou tentando, porque é uma tentativa, de falar sobre o que eu estou sentindo, mas eu comunico para o outro algo que ele fez e que a partir disso, a culpa é dele por eu estar me sentindo assim. Esse é o ruído na comunicação. O outro imediatamente para de me ouvir e começa a raciocinar como que ele vai se defender. Acho que eu funciono assim também. Você não? Você não funciona assim também? Se uma pessoa chega e diz assim, nossa, fulana, credo, que jeito foi esse de me dizer oi, credo. Imediatamente você vai dizer, nossa, guria, eu nem te vi, eu tô cegueta. Ou, nossa, guria, mas como? Nossa, hoje eu tive um dia... Você vai se justificar. Você vai dizer pra ela que não tem nada a ver com ela, que bobagem é isso, porque não foi contra ela. Você vai se defender. Eu me defenderia, você não? Coloca aí pra mim, você não se defenderia? Se alguém te acusasse de algo? Coloquem aí. O que acontece conosco é natural. Então, como eu faço para que eu não precise explicar 1000 vezes algo à exaustão? O que faz com que eu não precise explicar para o outro e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez? Eu vou expor aqui para vocês algo, vocês sabem que eu me exponho mesmo, né? Para que vocês entendam o exemplo. Podem achar bobo, podem não achar bobo, não importa, foi eu que senti mesmo. Mas, logo que eu e o Jefté voltamos a dançar, teve uma vez que, durante o ensaio, eu fui ao banheiro e o ensaio voltou antes, tá? O professor chamou lá para dançar antes. Quando eu cheguei, ele estava já dançando lá com outra prenda, com outra, né? Tava com outro par lá na conformação, o que é completamente normal, muitas vezes dentro da nossa dança. Mas naquele momento eu não me senti bem. E olha que eu gosto da outra, conheço a outra prenda há 1000 anos, inclusive, e ok. Mas naquele momento eu não gostei. Provavelmente e provavelmente não. Na época eu estava com outras situações que eram minhas, mas que naquele momento me fizeram não gostar daquilo. Isso aconteceu outras vezes, ele já dançou, porque eu mesmo ofereci, porque eu estava cansada, que ele dançasse com outra colega, enfim, não é esse o fato foi como eu me senti lá na hora.
Eu senti aquilo, o ensaio, não falei nada, porque não era hora, não era momento, eu estava ali em presença para ensaiar, não para resolver problema de casal, enfim. Terminamos o ensaio, quando terminou o ensaio, então nós almoçamos, viemos embora, foi a primeira oportunidade de eu e ele dentro do carro. Eu precisei de um tempo fazendo perguntas para mim sobre o que foi isso que eu senti, aonde isso me levou, aonde realmente isso me levou, o que eu sinto aqui, o que eu senti aqui. E aí foi desta forma que eu comuniquei a ele. Sabe o que aconteceu hoje? Não se trata do que aconteceu, porque eu sei que isso é algo trivial, que isso é algo normal, que nós dois vamos enfrentar e tá tudo bem. Eu a vida inteira não, né? Mas na minha juventude eu dancei em CTG, então eu nunca dancei com namorado, enfim. Então eu sei como é que funciona, não se tratava disso e eu deixei claro isso na comunicação. Não se trata do que aconteceu, se trata de como eu me senti. Eu estou me sentindo assim e assado, e por isso hoje a sensação que me veio quando eu vi, que você já estava ali foi: eu perco o meu lugar. Essa foi a sensação, tipo, perdi meu lugar, né? Uma sensação que não tinha nada a ver com ele, enfim, mas eu fui atrás disso. Agora, coloquem aqui pra mim. Eu preciso explicar muito pra alguém quando eu falo com clareza de que como eu me sinto diante disso? Coloquem pra mim. Se eu disser pra você, nossa, sabe isso que aconteceu hoje lá naquele almoço, né? Eu não me senti bem, eu me senti entristecida, eu me senti deixada de lado, eu me senti não ouvida, eu me senti impossibilitada de falar, eu me senti desconsiderada, percebem? Se eu falo isso para uma pessoa, o que é que eu preciso explicar? Ela vai querer fazer uma sessão terapêutica comigo? Nossa, por que é que você se sente desse jeito? Até porque se ela me falar isso, o que eu vou dizer é: não se preocupe, porque isso eu vou tratar na minha terapia. Mas eu preciso externar para você como eu me senti hoje, diante do que aconteceu. Quando eu coloco dessa forma, vejam, isso é clareza. Isso é clareza. Então, a primeira coisa era a minha clareza de que nós irmos dançar juntos, era algo que nós decidimos para reforçar a nossa relação, né? Para dar mais uma colinha ali na minha relação e na do Jefté, para estreitar mais a nossa relação, até porque uma dança exige bastante, né? A dança do casal convivendo juntos, ela se assemelha muito a dançar juntos, né? Volta e meia pode ser que um pise no pé do outro, que o outro perca o ritmo, então a gente precisa estar sempre ali disposto a acertar o ritmo quando algo acontece e dá um descompasso, né? Ou perceber, realmente não podemos dançar juntos, não nos afinamos, e é isso, e é cada um para um lado, né? Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é que a clareza do que você está fazendo, do para que você está fazendo, e quando algo acontece, o que emergiu aqui é meu. É meu. Então eu falei sobre mim no carro. Ali naquela conversa, eu não falei sobre. Eu poderia ter chego como? Qual teria sido o normal, ou talvez a Patrícia aí de alguns anos atrás, como que eu teria chego? Pô, mas eu voltei e você já estava lá dançando com outra. Mas não podia ter me esperado? Eu só fui no banheiro. E aí o que é que eu tenho que fazer? Não posso ir mais no banheiro durante o ensaio. E poderia ali, ó,
mulheres, fazer aquilo que a gente tem uma propriedade incrível, que é rezar um terço, né? Não sei se vocês foram criados na igreja católica aí, mas acho que todo mundo sabe o que é rezar um terço, né? Eu discorro assim, é um rosário mesmo, é um monólogo, colocando sobre o outro a responsabilidade de como eu me senti. Mas fui eu que me senti dessa forma. Vejam, não é nada esdrúxulo, não é nada grandioso, não foi uma mentira ou uma traição. Não, foi algo que aconteceu normalmente e que, ok, mas naquele momento, diante de algo que eu estava passando, eu não me senti. E foi isso que eu comuniquei para ele. Enquanto eu ainda estou olhando para isso, é dessa forma que eu tô me sentindo. Caberia a ele repetir isso. Caberia a ele não repetir isso. Mas cabe a mim a comunicação. Mas a comunicação da forma correta. A comunicação da forma que vai chegar no ouvido do outro aquilo que é sobre mim. E sobre mim não tem discussão. Ninguém vem dizer para mim o que eu sinto ou o que eu deixo de sentir. Nem tampouco eu posso permitir que a outra pessoa invalide o que eu sinto. Porque se nessa hora que eu externei isso, o Jefté tivesse virado para mim e tivesse dito, que bobagem, senti isso, eu teria dito para ele, não é bobagem, porque sou eu que tô sentindo. Tá falando que o que eu sinto é bobagem? Percebe? É um limite, claro. Ninguém invalida o que eu sinto. Se eu disser que dói, é porque dói. Se eu disser que me entristece, é porque me entristece. Não importa se o outro acha bobagem ou não. Naquele momento, isso me entristece. Hoje, eu olhando, porque eu já tô com isso ok e resolvido, eu olho para trás e penso, nossa, que bobagem. Mas naquele momento não era. Naquele momento não era bobagem. Nós não podemos invalidar o que sentimos e não podemos de forma alguma permitir que qualquer pessoa faça. Isso é limite. É eu saber que o outro, que ninguém pode invalidar algo que sou eu que sinto. E se essa pessoa tentar, ela fará apenas uma vez. Não terá oportunidade de fazer a segunda. Por quê? Porque eu deixarei isso claro. E quando ela voltar a fazer, provavelmente a relação já não vai mais se estender, porque eu não admito quem invalide aquilo que eu sinto. Paty, você sempre foi assim? Não. Até mesmo porque eu era a primeira a invalidar o que eu sentia. Eu era a primeira pessoa que passaria por aquilo e diria, nossa, que bobagem, meu Deus, por que eu tô me sentindo assim? Que coisa besta. Eu invalidaria o que eu sinto. E isso é o que 90% de nós mulheres somos ensinadas a fazer durante a nossa vida. Invalidar aquilo que sentimos. Invalidar aquilo que estamos... Não! A Patrícia de antes teria dito para si hoje de manhã com tudo aquilo fisicamente que eu tava sentindo. Que bobagem. Tu não tem motivo nenhum para tu tá cansada desse jeito, não tem motivo nenhum para tu tá com essa fadiga, tu não tem motivo nenhum para tá com isso é só bobagem. Levanta e vai fazer o que precisa ser feito. Essa é a voz desse predador interno aqui dentro de nós que diz... Que bobagem isso aí que você tá sentindo. Nossa, nem fale porque até parece infantil. Percebe? Essa voz, esse é o grande predador da nossa comunicação também. Eu não consigo comunicar o que eu sinto porque eu acho que o que eu sinto é bobagem. Você já passou por isso? Você também já achou que o que você sente é bobagem? Coloque aí pra mim. Você também, às vezes, tem essa vozinha, essa voz interna que vem e te diz, ih, que coisa boba, que desejo
infantil, que coisa retrógrada. Nossa, isso aí é muito lá, muito cá. A gente gosta de dar lados hoje, né? Então, isso é muito isso, muito aquilo. Então você não se permite para já não ter que externar, então para você engole. Coloque aí para mim, você já passou por isso? De ter essa vozinha aí que invalidou o que você sente? Sim, diz a Val, tinha vergonha de certas coisas que sentia, agora me acolho. Já, diz a Tássia, agora não mais. Sim, mulheres rubis, que já compreenderam que os sentimentos, quem precisa validar somos nós. Eu valido, o meu marido precisa validar o que eu tô sentindo? Nem um pouco. O sentimento é meu. Ele não tem que invalidar, ele talvez nem entenda o que eu sinto, porque ele não sente. Mas percebe que eu sou a pessoa que precisa dizer, olha, desse jeito pra mim é difícil. Desse jeito pra mim me pega. Óbvio que eu tendo clareza do que é, qual a raiz e indo buscar formas de me fortalecer. Porque se eu sou uma pessoa que se ofende ou que se magoa com facilidade, eu acabo criando empecilhos até mesmo de convivência e crescimento. Existe um livro que eu não sei se vocês conhecem, que para mim é um dos, depois do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, que eu sou fã até o último fio do meu cabelo de toda a obra de Tolkien, né? Silmarillion, enfim. E é o autor de Senhor dos Anéis, escreveu O Hobbit, escreveu diversos contos. Eu acho um escritor fabuloso. O entendimento profundo de simbólica e mitos, enfim, acho fabuloso. Mas depois do Tolkien, então, quem tem um lugar bem especial no meu coração, nesse mundo da leitura, é o Nassim Taleb, que escreveu Antifrágil. Antifrágil é um livro necessário para que a gente compreenda que as nossas feridas e as nossas dores cabe a nós curarmos. Cabe a nós resolvermos. O mundo está muito ocupado, as outras pessoas estão muito ocupadas vivendo a própria vida para que elas tenham que ficar prestando atenção, tenham que andar em ovos aqui ou ali. As pessoas estão vivendo sua própria vida, enfrentando seus próprios problemas, né? E com isso sendo consumidas por isso, pela sua própria rotina. E aí o que acontece ali? Acontece que você fica à mercê da compreensão dos